Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Ao chegar em casa, Gardênia conta tudo o que ocorreu em sua ausência. Ele pede para ficar sozinho. Na sala, a família reunida fica preocupado com a demora de Fernanda. Gonçalo, preocupado com a demora de sua filha, pede para seu genro Adriano entrar em contato com Fernanda. Adriano diz que já tentou várias e várias vezes, mas o celular está desligado. Priscila vê uma oportunidade de revelar que está grávida diante a família Elizalde. Todos ficam felizes com a novidade. Vladimir tenta achar o número do laboratório que ele viu no envelope em que Priscila deixou em sua casa, com o resultado dizendo que Aníbal não poderia ser pai. Fernanda chega em casa e todos ficam no aguardo para saber de tudo sobre a conversa que ela teve com Eduardo. Fernanda, abalada, diz a todos que Eduardo faleceu. Todos ficam em choque. Eduardo queima tudo que corresponde a ele. Ao queimar tudo, ele lê uma carta que a sua mãe deixou, antes de jogar na fogueira. Marina consola Liliana pela morte de Ciro. Adriano fica inconformado e pergunta quem será que mandou o bilhete e as flores no dia do seu casamento com Fernanda, se Eduardo já estava morto. Fernanda diz que foi uma das últimas coisas que Eduardo fez antes de partir. Fernanda, revoltada também, grita com todos dizendo que Eduardo tinha sim todos os motivos para odiar a família, pois eles o afastaram de Soledade injustamente, e pede para Bárbara confirmar que ela só viu um beijo de criança quando o Eduardo e ela era pequeno. Priscila consola Fernanda. Bárbara em pensamento diz: é melhor que esse bastardo poderia fazer, economizar o meu trabalho de sujar minhas mãos e contaminar com o maldito sangue. Artêmio pede para Bárbara ir ao local onde está enterrado o corpo de Eduardo para confirmar se é ele realmente. Santiago fica à espera de Aurora, mas ela não aparece. Ele diz: com certeza essa mulher Dominga não deixou ela voltar. O problema é que ela nem sequer diz onde mora. A Aurora, sozinha, diz que Santiago já deve ter se cansado dela e foi embora. Eduardo sonha com Fernanda descobrindo que ele não está morto. Santiago lamenta a morte de Eduardo ao falar com Fernanda. Lúcio se preocupa em perder a casa, que era de Soledade, e pergunta para Bárbara se não tem como ela colocar em seu nome. Bárbara o tranquiliza dizendo que Eduardo não irá tirar a casa dele, porque está morto. Eduardo, sozinho, pensa em Fernanda. Fernanda diz ao seu pai que tem o pressentimento que as tragédias ainda não acabaram e algo terrível está por vir. Aníbal recebe uma ligação da empresa e fica em choque. Santiago vai atrás de Aurora na casa de Dominga. A Aurora pede para Santiago ir embora. Bárbara vai até a paróquia do Padre Bosco. A Aníbal liga para Franco Santoro, perguntando se tem como ele ir até a empresa para uma reunião. Franco Santoro pede para Fernanda ir até a casa dele. Bárbara, descarada, se faz de doce para saber de todas as informações sobre a tal morte de Eduardo. Franco diz para Gardênia que sua visita é Fernanda. Gardênia fica em choque. Bárbara pergunta para o padre o que realmente aconteceu com Eduardo. O padre pergunta se Fernanda não contou e diz que tem alguém que fez muito mal para ele em Soledade e que Eduardo a chamava de hiena. E pergunta a ela se ela sabe de quem é essa pessoa. Bárbara nega. Terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Eduardo consola Liliana pela morte de Ciro. Liliana lembra que o cavalo branco deve perder a cabeça para poder ser livre. Adriano pergunta para Fernanda se o caipira do Eduardo era muito importante para ela. Fernanda responde que ele foi seu primeiro amor. Eduardo está conversando com Oregon quando a família de Ciro chega. Eduardo os cumprimenta e lamenta a morte de Ciro e sai. O Padre Bosco leva Bárbara para o local onde está o corpo de Eduardo. Bárbara pede para ficar sozinha para poder rezar pelo descanso dos dois. O padre sai, mas fica escondido e entra em choque quando Bárbara diz: queira o demônio que seus restos queimem no fundo dos infernos. Santiago vai até a casa de Dominga, que dizer que ele é o noivo de Aurora. Fernanda vai até a casa de Franco Santoro e lá ela encontra Gardênia e fica surpresa. Bárbara liga para Artêmio para confirmar com sucesso que Eduardo e Soledade estão na cripta de São Rafael. Fernanda questiona Gardênia porque ela está na casa de Franco Santoro. Eduardo fica admirando a beleza de Fernanda ao falar com ele. Fernanda pede explicação para Franco Santoro porque Gardênia está trabalhando lá
Eduardo diz: pelo que eu soube, Gardênia não ia mais trabalhar com vocês. Eu pensei que, como seremos sócios, não se incomodaria de uma pessoa de inteira confiança de vocês viesse trabalhar aqui na minha casa. E conclui que a sociedade entre eles só depende dela. Artêmio pede para Bárbara para eliminar o padre Bosco, assim como fez com Monserrat. Bárbara lembra do dia que ela eliminou o Monserrat. Gardênia, ao conversar com Jacinto, fica questionando se irão obrigá-la a voltar para a casa dos Elizaldes. Jacinto manda ela parar com esses pensamentos. Aurora pede para Santiago ir embora. Santiago diz que é um homem do bem e, além de ser um pintor famoso, ele faz exposições nas maiores galerias do mundo e que seus quadros são vendidos por milhares e milhares de dólares e que ao lado dele a Aurora não irá precisar de nada, nem ela e nem Dominga. Dominga muda de atitude e deixa Santiago e Aurora saírem. Eduardo diz para Fernanda que ela é um dos fatores decisivos para a negociação de milhões e pede para a verdade a ela e a questiona quem é ela de verdade. Artêmio pergunta para Rebeca o que ela sabe sobre Franco Santoro. Ela responde que só sabe pouco e que ele é uma figura muito estranha. Santiago leva a Aurora até a igreja para saber sobre a certidão de nascimento dela. A Aurora diz que ela já foi lá e o padre diz que não teve tempo para procurar. Vladimir diz para Priscila que já sabe que ela está grávida. Fernanda conta para Franco Santoro sobre a morte do seu amigo Eduardo. Quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Eduardo pede para Fernanda não viajar, enquanto eles não fecharam o negócio. Em sua conversa com Priscila, Vladimir garante que o filho que ela está esperando é dele. Priscila grita com Vladimir para sair do seu carro. Vladimir diz a ela que viu os exames de Aníbal e pede para ela não negar que o bebê seja dele, pois seu marido é estéril e que quer assumir o bebê. Aníbal conversa com seu pai sobre Fernanda conseguir fechar o negócio e que eles dependem do acordo de Santoro. Gonçalo chora. Érica chega na casa de Franco Santoro e o deixa surpreso. Érica convida a Fernanda para ir ao churrasco que fará para apresentar ao Franco Santoro aos seus pais. Priscila diz confiante para Vladimir que é a última vez que eles irão se ver. Érica pergunta para Eduardo se ele já pensou que a farsa deles se torne real. Gardênia, preocupada, sai da casa de Franco Santoro para poder falar com Fernanda. Fernanda a tranquiliza e vai embora. Fernanda vai até a casa de Margarida avisá-la que Eduardo está morto. Eduardo sozinho segura uma peça do jogo na mão e lembra que Ciro falou para ele no hospital. E logo lembra que Liliana também diz a mesma coisa. O rei branco deve perder a cabeça para ganhar liberdade. Eduardo quebra a cabeça do rei e acha um papel dentro da peça. Jacinto chega bem na hora. Ele lê e não entende nada do que está escrito. Fernanda conta para Margarida que Eduardo retirou a sua vida. Margarida fica em choque. Fernanda se culpa e chora no colo de Margarida. Jacinto pergunta para Eduardo quanto dinheiro ele deverá dar para a família Elizalde para conseguir terminar esse jogo dele. Eduardo responde que é vários e vários milhões de dólares. Bárbara comenta com Gonçalo que está abalada pela morte de Eduardo. Gonçalo diz para Bárbara que as coisas da empresa não vão bem e que eles esperam receber um capital muito grande, porque senão a empresa entrará em falência. Por dentro ela fica toda feliz e que vai se livrar de Artêmio, o homem que ela mais odeia na vida. Ao chegar em casa, Fernanda é comunicada que Ciro morreu e que ele era muito amigo de Liliana. A empregada pede para Fernanda ir lá porque Liliana está muito triste. Fernanda diz a Adriano que eles terão que adiar novamente a viagem de lua de mel. Santiago e Aurora conseguem que o padre pesquise sobre a certidão de nascimento dela. Santiago comemora. Adriano fica revoltado porque novamente eles irão adiar a viagem e pergunta se é por causa de Eduardo. Na empresa, revoltado, Aníbal liga para Fernanda e imediatamente para a empresa. Fernanda discute com Camilo. Liliana acompanha o cortejo do corpo de Ciro. Adriano acompanha a Fernanda ao enterro de Ciro. Quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Na missa, Oregon dorme e só consegue acordar quando é informado que Liliana não está mais lá. Fernanda e Adriano chegam na missa. Fernanda agradece Ciro por ter sido um amigo tão bom para Liliana. Oregon sai em busca de Liliana
quando faz um comentário. Essa clínica virou um centro convencional de que todo mundo faz o que tem vontade? E o que eu vou dizer para essa gente? Estão perguntando dessa louca de Liliana. Franco Santoro escuta tudo e pergunta se tem algum problema. Oregon fica desesperado. O padre não acha o nome de Aurora no registro e ele dá uma ajuda dizendo que possa estar na escola onde ela estudou, pois para fazer a matrícula precisa dos seus documentos. Na sala de Oregon, Eduardo pergunta para ele o que ele diz para a família de Ciro sobre a causa do falecimento. Oregon diz que só disse a verdade, que foi um infarto. Eduardo diz para Oregon que Liliana está com ele e pergunta se lá é seguro para ela ficar. Bem na hora, Fernanda bate na porta para saber de Liliana. Eduardo se esconde e, ao se olhar no espelho, diz: "Eu irei até o final, só para ter certeza do que fará tudo o que eu mandar." Ao chegar no quarto de Liliana, o Oregon fica aliviado por encontrar a Liliana e Fernanda lá. Eduardo garante a Marina que, mesmo que esteja estranho, lá é o melhor lugar para a segurança de Liliana e pede para ela poder ficar lá até ele conseguir um lugar melhor. Eduardo promete a Marina que irá falar com seu pai Silvestre. Jair e Lúcio vão até a oficina de Silvestre ameaçá-lo. Bárbara entra no quarto de Adriano e vê que está arrumando a mala. Ele, revoltado, diz que está cansado de ser manipulado por duas mulheres histéricas, como ela e Fernanda. Eduardo comunica a Oregon que Marina ficará 24 horas com Liliana. Bárbara brinca com a cara de Adriano, dizendo que se ele irá para a casa da mãe dele, e o questiona para saber onde ele irá trabalhar. Adriano responde Bárbara a essa altura e diz: "Vou tirar proveito de todos os segredos que eu sei de você." Liliana pergunta para Fernanda por qual motivo ela está chorando e se ela já teve algum amigo dela que já faleceu. Fernanda responde que já sim, uma pessoa que era mais que um amigo. Bárbara pede para Adriano uns minutos para eles se despedirem como os bons amigos. Margarida diz para Jacinto sobre Eduardo estar morto e chama Jacinto para ir à paróquia do Padre Bosco ver com seus próprios olhos. Liliana pede para Fernanda levá-la para casa para ver seu pai. Fernanda liga para o seu pai para pedir permissão e ele acha melhor não, pois da última vez que viu Liliana, ela teve uma crise. Fernanda consegue convencer seu pai e agradece. Priscila pede para Aníbal ir com ela jantar com sua família, e se ele não for, ela ameaça. Oregon liga para Bárbara para avisá-la que Liliana irá para a fazenda. Bárbara chama ele de inútil. Sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Gonçalo, feliz, comunica a Bárbara de que Liliana voltará para casa. Fernanda avisa a Liliana que ela irá para a fazenda. O Padre Bosco mostra a Jacinto e Margarida a lápide de Soledade e Eduardo. Eduardo manda um e-mail para Steve. E bem na hora, Marina liga para Eduardo para comunicá-lo que Liliana irá para a fazenda. Gardênia reconhece a voz de sua prima Florzinha no telefone e conta para ela que Santoro é seu novo patrão. Gardênia passa a Franco Santoro que Bárbara quer almoçar com ele no dia seguinte. Franco Santoro manda ela confirmar sua presença no almoço. Artêmio manda investigar Franco Santoro. Em sua conversa com Steve, Eduardo conta para ele que irá almoçar com Bárbara. Steve, rindo, diz que é melhor ele levar sua própria comida, pois é capaz de que ela coloque algo dentro para Eduardo se envenenar. Margarida e Jacinto vão à casa de Eduardo. Margarida, brava, ordena Gardênia a não escutar atrás das portas. Santiago e Aurora voltam a estaca zero em relação à família dela. Margarida pergunta para Eduardo o que será que vai acontecer com eles depois de descobrirem que Eduardo forjou a própria morte. Eduardo diz que não irá acontecer nada, porque ele é responsável pelos fatos. Margarida diz que Eduardo está fazendo coisas do diabo. Eduardo diz para Margarida que não vai mais o pressionar pela sua ajuda, mas não quer que ela julgue pelo fato de ter levado sua mãe para um lugar que ele possa chorar com dignidade, e que esse demônio que tanto ela fala não está entre os mortos. É só olhar para Bárbara que ele está vivo, bem na luz do dia. Liliana chega na fazenda e abraça seu pai, e ao ver Bárbara chama ela de hiena e diz que Eduardo a expulsará da fazenda. Oregon faz uma ligação para Bárbara e confessa para ela que estão obrigando ele a desobedecê-la. Aníbal fica furioso ao saber que Bárbara fez reserva para almoçar com Franco Santoro. Aníbal liga para Bárbara para falar sobre o tal almoço. Margarida pede desculpa a Eduardo. Liliana maqueia Fernanda e todos se divertem.
Santiago e Aurora vão ao cartório procurar seu registro pela data do seu nascimento. Gonçalo não admite que Bárbara fique sozinha com Santoro. Bárbara manipula novamente ele. Santiago descobre uma pista de Aurora e o nome de sua mãe. Sua mãe se chama Rebeca, vulgo Bárbara. Adriano pede desculpa para Fernanda e eles se beijam e tentam fazer amor. Fernanda vê Eduardo e desiste. Eduardo vai até a clínica saber de Liliana e ordena que Oregon consiga levar Liliana de volta. Bárbara aparece bem na hora, mas como ela está distraída, não consegue ver Eduardo. Fernanda diz a Adriano que teve um pressentimento que alguém estivesse entrando no quarto. E ao segurar o amuleto que Priscila deu em seu casamento, ela lembra o significado e que é para livrá-la do mal. E pede desculpa para Adriano. Eduardo se esconde na sala de Oregon e do lado de fora da sala, Oregon conta para Bárbara que quem obrigou ele a desobedecê-la era Eduardo. Santiago tenta embebedar Dominga para conseguir mais informações sobre o pai de Aurora. Dominga fica sem resposta. Bárbara revela a Oregon que Eduardo está morto. Do lado de dentro, Eduardo ri da situação.